Boa aula, Abner. E vamos agora encerrar o livro de Tito, depois dessa nossa jornada ao longo desse semestre. Vamos ver os últimos versículos e vamos ver o que a gente tem para aprender ainda. Nosso texto em grego. Próximo desafio tem que ser decorar em grego, né? Semestre que vem vai ser em hebraico, né? Que vai analisar um livro do Antigo Testamento. Mas, então, nosso último texto, nós já ouvimos 3 vezes, né? Mas vou ler mais uma vez, que é o finalzinho de Tito, Tito 3, de 12 a 15. Que diz assim: Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Tito 3, de 12 a 15. Então, como a gente normalmente tem feito, que perguntas podem ser feitas para esse texto? Esse finalzinho assim. O que chama atenção? O que a gente pode destacar? Quais perguntas? Eu pus algumas aqui, mas deixar os irmãos falarem. Quem são essas pessoas que são citadas, né? Boa pergunta. De que forma Paulo está enviando? O que significa esse enviar? É uma manutenção a ele? Quando envia para algum lugar, é só mandar ir ou tem algum apoio financeiro, espiritual? De que forma foram enviados, né? Mais alguém? Alguma coisa que chame a atenção aí? Essa ênfase em não se tornarem frutíferos, porque, diante de tudo que foi dito nos capítulos anteriores, não tem como essas pessoas serem frutíferas se elas compreendem tudo aquilo, mas ainda existe essa ênfase que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras aos necessitados, para que não, apesar de tudo aquilo, se tornem frutíferos. Boa observação. A gente também vai falar, dentro desse contexto, sobre se tornar infrutífero. Paulo aproveitando para, mais uma vez, dar uma última exortação no povo. Bom, então, se alguém for lembrando ao longo, ou alguma coisa chamar a atenção, a gente vai falando aqui. Mas algumas perguntas que eu coloquei, olhando para o texto. Justamente, quem são esses homens? Ártemas, Tíquico, Zenas e Apolo. Onde fica Nicópolis, né? Paulo fala, vem até Nicópolis. Onde é isso? E aí eu vou falar por que isso é interessante. Como Tito deveria ajudar esses viajantes, né? Que ele fala sobre isso, né? Quem são esses nossos que Paulo fala? Quanto aos nossos? Quais são essas boas obras? O que é ser infrutífero, aqui nesse contexto? Quem estava com Paulo, que ele diz, né? Todos que estão comigo te mandam saudações. O que é esse amar na fé, né? Todo quantos nos amam na fé. E que graça é essa, né? Que ele fala, saúdo-vos com a graça, Deus abençoe com a graça. Então, algumas perguntas que a gente fez. Muitas vão retomar aquilo que já foi falado, né? Ao longo de todas as aulas. Mas vou destacar algumas coisas aqui. E os irmãos vão reparar que nesse texto agora, a gente vai olhar um pouco menos as palavras em grego, porque tem menos discussão, né, sobre o grego dessas palavras. Eu destaquei algumas coisas que eu achei interessante. Mas esse finalzinho é o grande toque pessoal de Paulo na carta, mais uma vez. Se os irmãos lembrarem, lá no começo, quando ele fala com Tito, meu amado filho na fé, Paulo estava dando um toque bem pessoal, depois ele vem falando várias coisas. E agora esse finalzinho também. Por exemplo, tem alguns estudiosos que acreditam que Tito não foi escrito pelo apóstolo Paulo.
Mas, quando chega nessa parte final da carta, eles falam, isso aqui com certeza foi Paulo. Não tem como não ter sido Paulo que escreveu isso, dada a pessoalidade, a intimidade com que ele fala das coisas. E aí eles têm um problema para poder argumentar como é que Tito não é de Paulo, mas essa parte é de Paulo. Mas, enfim, só para ver que esse finalzinho é um toque muito pessoal de Paulo, pastoral, mais uma vez, só que também de um homem fazendo alguns planos, que a gente vai ver sobre isso. Então, primeiramente, vamos ver sobre os colaboradores que aparecem aqui. Ártemas. Ártemas é a única vez que aparece no Novo Testamento, é aqui. Mas Ártemas está ao lado de outro homem chamado Tíquico, e Tíquico aparece bastante. Então, pedi para os irmãos abrirem esses textos aí, para a gente ver um pouco sobre quem é Tíquico, e aí, a partir de Tíquico, a gente comenta sobre quem é Ártemas. Então, Atos 24, Efésios 6, 21, Colossenses 4, 7 e 2 Timóteo 4, 12. Quem for achando, sinaliza aí que eu levo o microfone para ler, por favor. Alguém? Atos. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, a gente vai ver que bem lá no começo do ministério de Paulo, Tíquico já acompanhava na viagem. Outra referência, Efésios 6, 21. Alguém abriu? Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Então, a gente vê Tíquico sendo enviado por Paulo para prestar relatório, para encorajar, para fortalecer os irmãos da igreja de Éfeso. Próximo, Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Então, mais uma vez, Tíquico, sendo esse enviado de Paulo, com uma missão especial. E, por fim, 2 Timóteo 4, 12, que é a última carta de Paulo. Também enviei Tíquico e Éfeso. A Éfeso. No final, Paulo falando com Timóteo, né, que ele estava sozinho, muito porque muitos dos colaboradores tinham seguido no ministério, dentre eles Tíquico tinha voltado para Éfeso. Então, a gente não tem informações muito profundas sobre Tíquico, mas o que a gente sabe é que ele era um companheiro fiel de Paulo, tanto que ele é citado diversas vezes e muitas vezes levando adiante missões de comunicar a igreja, de fortalecer a igreja, de ajudar em alguma situação específica. Então, a gente olha que Paulo está falando para Tito, quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico. Então, se nós lembrarmos lá no comecinho sobre Tito, nós lembramos que Tito foi enviado para uma tarefa difícil, que era cuidar dos cretenses. Ele tinha que nomear presbíteros, bispos na região. Ele tinha que lidar com uma situação bem difícil na ilha de Creta. Então, a gente viu lá atrás que Tito provavelmente era alguém bem capacitado para essa função. E agora Paulo está falando, eu vou enviar Ártemas ou Tíquico para ficar no seu lugar. Então, a gente vê que esses homens, Ártemas, que eles não têm muitas informações, mas eram homens, igualmente, da confiança de Paulo, homens que Paulo podia contar para deixar no lugar de Tito. Provavelmente Tito já teria trabalhado algum tempo lá em Creta, e agora esses homens poderiam substituí-lo
um dos dois e continuar. Então, apesar de nós não saber muito de Ártemas, a gente pode considerar que ele é um colaborador tão fiel e tão dedicado, assim como Tíquico, e ambos suficientemente preparados para poder ficarem no lugar de Tito, em Creta. Então, é um pouco do que a gente sabe sobre esses colaboradores. E aí, depois, a gente chega em Zenas e Apolo. Zenas, a única coisa que a gente sabe sobre ele é que ele é chamado de o intérprete da lei. Em outro está o jurista, em outra versão. Em outra está o doutor da lei. Isso é porque a palavra, em grego aqui, ela é bem genérica nesse sentido de que a gente não sabe exatamente a que Paulo estava se referindo. Por exemplo, alguns acreditam que Zenas poderia ser um judeu convertido que era mestre da lei. E aí, por isso, o intérprete da lei. Outros, que aí já é a tradução que colocou como jurista, acha improvável que Zenas fosse um judeu convertido por causa do seu nome, que era um nome grego-romano. Então, provavelmente, ele era, de fato, um jurista. E isso faz dele o único advogado que aparece na Bíblia. Então, advogados podem ser crentes também. Eu sou advogado, então eu posso brincar também. Mas, então, é o que a gente sabe sobre Zenas, mas o companheiro de Zenas, que estava em missão, Apolo, já é alguém bem mais conhecido de nós. Então, eu pedi para alguém abrir em Atos 18, 24. 1 Coríntios eu só vou citar porque Paulo fala muito de Apolo em 1 Coríntios, mas Atos 18, 24. Alguém puder ver? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Oi? Também é grego. Então, por isso que alguns falam que Zenas poderia ser também um judeu da dispersão, que Apolo era um judeu de Alexandria, né? Que era uma região grega, mas com muitos judeus. Então, esse Apolo, que nós lemos, né, diz que era um homem erudito, eloquente em palavras, conhecedor das Escrituras, e que chegou pregando na região de Corinto. E aí Priscila e Áquila, eles que já haviam andado com Paulo, orientaram Apolo, e Apolo se tornou um grande líder naquela região. Tanto que, quando a gente vai para 1 Coríntios, Paulo fala muito de Apolo, por quê? Porque Apolo era tão proeminente, um líder tão, digamos assim, um grande líder na região, que as pessoas começaram a tomar partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e essas coisas. Mas, para você ver, Apolo tinha tanto respaldo e tanto respeito que as pessoas colocavam ele no mesmo nível que Paulo. E aí Paulo fala que tudo é bobeira. Apolo mesmo nunca fez isso, mas as pessoas estavam fazendo. Mas várias vezes ele é citado ao longo da carta aos Coríntios. Então, Zenas, que nós não temos muitas informações, era companheiro de viagem de Apolo. E Apolo era esse pastor poderoso na pregação, e que eles dois estavam provavelmente de passagem. Aqui, deixa eu voltar aqui no texto. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Possivelmente, esses dois homens foram quem levaram a carta até Tito. Eles estavam de passagem, eles não iam ficar em Creta, mas eles passaram por Creta, entregariam a carta para Tito, Tito leria a carta, e a recomendação de Paulo é que Tito tomasse conta desses dois irmãos que estavam de viagem. Então, naqueles tempos, né, as viagens não eram tão rápidas quanto hoje em dia, e muitas vezes as viagens tinham longas paradas, né? E nessas longas paradas, se a pessoa não tinha com que se manter, ela às vezes passava por algumas dificuldades. Então, Paulo recomenda que Tito tomasse conta desses irmãos, que provavelmente já eram conhecidos de Tito, tanto que ele nem dá muitas informações, ele só destaca, por exemplo, Zenas, o intérprete da lei. Provavelmente havia outros Zenas, então ele destaca qual Zenas que está indo. E Apolo não precisava de mais apresentações, então Apolo e Zenas estão indo aí. E nisso tudo, a gente vê esse toque pessoal de Paulo com Tito, né? Ele está falando de homens que provavelmente eram conhecidos de Tito, colaboradores também ao longo do tempo do ministério, e que Tito já conhecia e Paulo estava caminhando com eles. E aí, só voltando aqui agora uma outra questão sobre Nicópolis. Nicópolis, a gente vê que Paulo iria enviar Ártemas ou Tíquico para ficar no lugar de Tito, para que Tito pudesse se juntar a Paulo na época do inverno em Nicópolis.
E aí, por que é importante a gente destacar essa questão de que Paulo iria para Nicópolis? Porque Nicópolis não está em nenhum dos trajetos missionários tradicionais de Paulo, que a gente conhece das cidades que ele visitou. Então, essa é uma pequena evidência de que a missão de Paulo e dos seus colaboradores foi muito mais abrangente do que nós temos os relatos bíblicos. Se a gente olha, por exemplo, História da Igreja, com Eusébio de Cesareia e outros, eles falam sobre os apóstolos alcançando diferentes partes do mundo que a gente nem imagina. Alguns mais ao sul da África, alguns chegando até a Índia, alguns chegando a lugares que a gente nem imagina, porque o nosso relato está muito concentrado ali no ministério de Paulo, na região da Turquia e um pedaço da Macedônia. Mas Nicópolis, eu vou pôr aqui no mapa, para a gente ter uma noção de onde é essa cidade e que mostra o ministério de Paulo e de seus colaboradores indo além do que a gente normalmente fala. Então, uma definição aqui, uma observação. Houve muitas cidades com esse nome. Nicópolis era uma cidade muito comum, porque era uma cidade nomeada normalmente depois que algum conquistador romano vinha e dominava aquela região. Que Nikos tinha a ver com a vitória e Polis, cidade. Né? Então, ele chegava, dominava a região, vou fundar uma cidade aqui, Nicópolis. Pronto, cidade da vitória, para todo mundo lembrar que eu subjuguei essa região. Então, era um nome muito comum. Então, tinha na Armênia, no Ponto, na Cilícia, em Épiro, na Trácia, que geralmente foram constituídas ou tiveram seus nomes alterados por algum conquistador para comemorar uma vitória. O mencionado acima parece ser aquele que Augusto fundou no promontório do Épiro, em grata comemoração pela vitória que obteve em Actium sobre Antônio. Então, é uma cidade importante, que foi a vitória que coroou a entronização quase de Otávio Augusto, quando ele derrotou Marco Antônio e consolidou-se no Império. Então, era uma cidade de importância na região. E aqui é um mapa, não sei se vai dar para ver muito bem, mas só para a gente ter uma noção, mais ou menos. Ali embaixo está Creta, a ilha de Creta, onde Tito estava. Nicópolis vai seguindo ali para a esquerda, está bem ali na pontinha, no litoral. Cadê? Acho que não aparece a minha setinha ali. Não sei se está dando para ver ali, Nicópolis. Está bem ali na parte laranja, está bem ali no litoral, bem na pontinha. Então, Creta, Nicópolis, Paulo iria para Nicópolis. As outras informações não são muito importantes, é que foi o melhor mapa que eu consegui. E Nicópolis, e o que é interessante também, o fato de Tito encontrar com Paulo em Nicópolis, que é uma região que a gente não tem notícias muito do ministério de Paulo. Se a gente seguir um pouco mais acima, já na parte não colorida ali, aqui reino da Cilícia, né, da Itália, um pouco mais ali acima, é onde seria a Dalmácia. Se a gente vai para 2 Timóteo, a gente vai ler que Paulo fala que estava sem Tito, porque Tito foi para a Dalmácia. A Dalmácia fica na região onde hoje é a Croácia, uma outra região que a gente não tem muita notícia, mas que a gente vê que os apóstolos e os primeiros cristãos chegaram. Então, é possível que Tito tenha se encontrado com Paulo em Nicópolis e de lá Paulo tenha enviado Tito para Dalmácia, que é um pouco mais acima ali e faria sentido no trajeto natural. Então, essa pequena observação de geografia é para só ver um pouco da abrangência e de como as coisas possivelmente aconteceram com relação a Tito e Paulo. E agora é interessante como Paulo fala para Tito se apressar em encontrar com ele em Nicópolis para eles passarem o inverno ali. O que é interessante é que a gente vê, a imagem que nós normalmente temos de Paulo é de um homem incansavelmente trabalhando. E, de fato, ele era um homem que trabalhou incansavelmente. Mas, porque nós não temos uma biografia de Paulo, efetivamente com todos os seus atos, às vezes a gente não para pensar de que, primeiro, ele já era um homem um pouco mais velho, então o seu vigor não era tão grande assim, e que ele tinha momentos de pausa também. Ele tinha momentos de descanso. Por exemplo, o inverno. Um inverno rigoroso, como nessa região aí, não permitia longas viagens, não permitia grandes movimentações, e Paulo provavelmente queria a companhia de Tito para passar o inverno, porque seriam uns 2, 3 meses em que ele não poderia viajar, não poderia exercer o ministério, e ele queria poder contar com a companhia de seu amado filho na fé, Tito. Tem até um autor que faz uma observação aqui, que eu achei interessante. Paulo não está preso, pode decidir livremente quando viajar e onde passar o inverno, mas deseja ver seu colaborador o quanto antes.
Em todos os lugares durante as viagens, anseia por intercâmbio, informação, comunhão. Muitas vezes Paulo faz planos, como também agora, acerca dos quais não sabia se e como poderiam ser executados. O modo sóbrio com que esses planos são comunicados destaca-se beneficamente em relação a muitas cartas e notícias de hoje vindas da igreja e da missão. Evidentemente, o inverno constituía um grande fator de insegurança e uma interrupção na atividade de viagens, não apenas para o apóstolo, mas também para seus colaboradores. Contudo, o inverno também podia contribuir para a necessária parada entre as viagens. Isso é até os dias de hoje, em que existe calefação e aquecimento, os países que enfrentam esse inverno rigoroso, as coisas são bem mais devagar nessas regiões. As pessoas não saem muito, as pessoas não ficam viajando. Então, naquela época, seria ainda mais rigoroso. E a gente vê Paulo sempre interessado em ter comunhão com os irmãos. Mais uma vez, é esse toque pessoal que o apóstolo mostrava como um pastor, dele chegar para visitar a nossa igreja, por exemplo, e ele não ser simplesmente aquele pregador que chega à noite, prega e vai embora. Mas se alguém que quer parar, quer sentar, quer conversar com os irmãos, quer saber como eles estão. Como ele diz, ele quer ser abençoado também com as notícias. Porque, por exemplo, a igreja de Colosso não foi uma igreja fundada por Paulo, foi uma igreja fundada por Epáfras. E Paulo tinha o desejo de visitar. Então, pensa para esse homem que era um missionário, tinha esse coração de plantar igrejas, ele receber notícias de que uma igreja foi plantada, irmãos estavam confessando a Cristo, estavam mudando de vida, sendo transformados, e ele poder sentar e conversar e ver quem são esses irmãos. Ver quem são esses novos irmãos na fé que foram salvos e transformados. Paulo tinha esse desejo, e o inverno seria uma oportunidade de ele poder conversar longamente com Tito, dele poder sentar e discutir questões bíblicas, de poder compartilharem aquilo que Deus tem feito pelo mundo. Então, esse toque pessoal de Paulo no final é interessante a gente observar, justamente porque mostra que Paulo era um homem, apesar de extraordinário, ao mesmo tempo bem comum nas suas necessidades e na sua vontade de estar com os irmãos. Então, é interessante ver essa coisa de Paulo. Apressa-te, Tito. Vem se encontrar comigo antes que seja tarde, porque depois vai estar frio e aí a gente não vai conseguir mais se encontrar. E agora, seguindo para algumas palavras que eu destaquei no texto, que eu achei interessante, que são as boas obras e se tornar infrutífero, que é justamente a última exortação de Paulo, praticamente, diante disso. E elas estão no contexto que, se os irmãos observarem no verso 13, Paulo fala para Tito cuidar dos irmãos que estavam de passagem ali, Zenas e Apolo. E aí depois ele retoma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. Paulo está aproveitando o gancho com Tito. Tito, você vai dar o exemplo agora de como atender alguém em necessidade. Então aproveita para, mais uma vez, mostrar para os nossos irmãos, os nossos, como que isso se faz. Você, como líder da igreja, você, como pastor, tem a oportunidade de ser hospitaleiro, aquilo que ele falou lá atrás, e de suprir as necessidades desses irmãos. Então, é quase como se estivesse fazendo esse gancho. Aproveita que você vai dar o exemplo para ensinar, mais uma vez, as pessoas a praticarem essas boas obras. E a palavra é uma palavra bem comum no Novo Testamento, kalon, que ela, às vezes, é traduzida como bom, boas, ou belo, e aqui as definições, como um sinal externo do caráter bom, nobre e honrado do interior, bom, digno, honrado, nobre e visto como tal, atraentemente bom, um bom que inspira os outros a abraçar o que é amável, ou seja, bem feito para ser cativante. Então, essas boas obras, muitas vezes nosso português não consegue traduzir com tanta profundidade, mas são obras que é o tipo de obra que constrange os outros. É o tipo de coisa que é boa, que é bela, a ponto das pessoas quererem imitar e se sentirem até constrangidas de tamanha bondade, de tamanha generosidade, de tamanha beleza daquilo que está sendo feito. Então, é nesse sentido, esse tipo de boas obras era o tipo de boas obras que eles deveriam exercer. E aqui as obras, o que é traduzido por obras pode ser traduzido também a palavra ergon, por trabalho, tarefa, emprego, ação, aquilo que é forjado ou feito, uma obra. É uma palavra bem abrangente, pode ser usada de várias formas. Um trabalho ou trabalhador que realiza algo pode ser usado,
E é uma ação que se realiza de forma completa, um desejo interior com intenção, propósito. Então, essas boas obras que Paulo mais uma vez exorta fala, são práticas intencionais, práticas com propósito e com o propósito de serem boas, de chamarem a atenção dos demais, das pessoas olharem e ficarem maravilhadas com a beleza daquilo que estava sendo feito, com a generosidade, com a bondade, que deveria ser, com o amor, que deveria ser a marca desses cristãos. Então, e Tito está lidando com um público ali, que era um público, na verdade, conhecido por ser sempre egoísta, sempre pensando no próprio ventre. Então, o exemplo que Tito daria ao cuidar desses irmãos que estavam de viagem serviria para, mais uma vez, ele fortalecer os irmãos da igreja para que eles fossem diligentes na prática de boas obras em favor dos necessitados. Para que não se tornassem infrutíferos, de fato, estéreis ou sem lucro. A palavra, akarpoi, o sentido é não produzindo o que deveria render, destituído de boas ações, não contribuindo em nada para a instrução, melhoria, conforto dos outros. Então, que nem o Mateus destacou, Paulo fez uma longa lista de deveres e, no final, ele ressalta mais uma vez, pratiquem as boas obras para que vocês não se tornem frutíferos. E ele mostra que, se vocês não estiverem dedicados a essas obras, e isso é tudo aquilo que Paulo já falou, vocês vão ser como aquela árvore, aquela figueira seca, aquela figueira que Jesus secou, que era uma figueira que tinha aparência boa, mas não produzia fruto. Não contribuía em nada para a instrução, melhoria ou conforto dos outros. Seriam pessoas que estariam no meio da igreja, mas que elas estarem ou não estarem não faria a menor diferença, porque eram infrutíferas. Não estavam contribuindo em nada para o progresso da igreja ali. E aí um comentário de um outro autor, ele fala justamente sobre essa passagem. Seu pedido a Tito e sua certeza de que será atendido incitam Paulo a uma renovada insistência na necessidade do cristianismo prático de modo geral. Agora, quanto aos nossos, exclama, referindo-se aos cristãos em Creta que pensam como ele, Tito, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. A não ser que assim façam, estarão passando o perigo de se tornarem infrutíferos. Do começo até o fim da carta, Paulo está claramente solícito para estimular boas obras entre os cretenses, em harmonia com seu ensino nas pastorais em geral, onde boas obras conotam, não obras mediante as quais os homens esperam que adquirirão mérito, mas sim obras de caridade no pleno sentido cristão. O tema é naturalmente sugerido outra vez à sua mente, pelo quadro da ajuda que Tito há de dar a Zenas e Apolo. É aqui que provavelmente também o indício do significado de quanto aos nossos também, Paulo está dizendo com efeito, e não somente tu, como também o nosso povo em geral, deve dar um exemplo no exercício da caridade. Então, Paulo enfatizando nesse último momento, não perdendo aquela oportunidade, é quase quando o pastor está pregando, e fala, concluindo e fala mais uns 10 minutos, aí, porque vai lembrando de mais coisas, tipo, eu tenho que aproveitar cada oportunidade para falar. Então, Paulo está falando com Tito e aproveitando mais uma vez a oportunidade para poder falar. Então, todos os que se acham comigo nos saúdam, saúda quantos nos amam na fé. E aqui eu destaquei também aquilo que a gente falou lá no começo, quando Paulo fala da fé comum. Então, aqui, o texto, a linguagem, é muito parecido com aquilo que Paulo fala lá no começo da fé comum. Então, até retomei aquilo que a gente falou, que é o comum, aquilo que é compartilhado, aquilo que é apropriadamente comum, aquilo que todos têm. E essa mesma fé, que é aquilo que a gente já falou lá atrás, Paulo mais uma vez ressaltando a fé, fidelidade, crença, confiança, que tem a ver com essa persuasão, que é a fé que Deus exerce em nossos corações. Então, saúda quantos nos amam na fé. Paulo está falando justamente da comunhão da igreja, Todos aqueles que nos amam nessa fé comum, a fé que nós temos em Cristo Jesus, a fé que é baseada na graça, a graça que a gente falou tanto aqui, a graça que se manifestou Salvador a todos os homens e nos educa, nos ensina e nos faz aguardar a bendita esperança e a manifestação do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, Paulo fala, saúdem todos. É uma forma só dele reforçar mais uma vez. Nós somos a comunidade da fé.
A igreja é essa comunidade da fé comum, da fé em Cristo Jesus. É mais uma vez Paulo destacando aquilo que distingue o grupo para o qual ele está falando de todos os demais grupos, que é justamente a fé comum que nos permite amar uns aos outros nessa comunidade de fé. E mais uma vez esse toque pessoal de Paulo. E foram só essas palavras que eu quis destacar aqui do grego. Então, já caminhando para a gente concluir a carta como um todo, também essa observação final do John Stott sobre a carta. Tendo estudado os 3 capítulos que compõem essa curta epístola, é evidente que A Doutrina e o Dever foi um título bem apropriado para ela. É a forma como ele chama essa carta, né? A Carta da Doutrina e do Dever. Pois na igreja, no capítulo 1 da carta, os líderes cristãos, em contraste com os falsos mestres, têm que transmitir a fé apostólica e praticar o que pregam. No lar, no capítulo 2, os membros da casa têm que se dedicar a seus diferentes deveres na presente era, motivados pelas 2 aparições de Cristo, a passada e a futura. E no mundo, capítulo 3, uma conscienciosa cidadania cristã é como um espontâneo transbordamento da maravilhosa salvação que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conquistou para nós. Desse modo, a doutrina inspira o dever, e o dever adorna a doutrina. A doutrina e o dever estão casados e que nada os separe. Então, esse trabalho que o apóstolo Paulo tem, né, que as cartas dele sempre são recheadas de doutrina. Paulo se esforça muito para que os irmãos, para onde ele escreve, tenham um conhecimento sólido das Escrituras, compreendam bem quem é Cristo, a graça, os perigos e tudo que envolve isso, mas tudo isso deve ser adornado pela prática de boas obras. Boas obras que a gente foi vendo, né, começam no próprio lar, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos servos, de toda uma relação familiar, e tudo isso transmite para as outras pessoas que aquilo que nós pregamos é algo bom, que nem eu falei aqui, é algo kalos, é algo que é de uma beleza que atrai, de uma beleza que transforma. Então, a doutrina inspira o dever, e o dever adorna a doutrina, e eles devem estar juntos sempre. E para a gente concluir, pensando em alguma coisa, só desse finalzinho, sobretudo, né, que a gente já pensou ao longo dos meses em várias aplicações nessa carta, mas quando a gente para, mais uma vez, para pensar no apóstolo Paulo, muitas vezes a gente tem aquela imagem do homem solitário. Mas é só a gente ler esse finalzinho que a gente vê o tanto de colaboradores que andavam juntamente com Paulo. E isso nos mostra que o trabalho da igreja é feito por todos. Porque esses homens que andavam com Paulo, eles não eram apóstolos como Paulo e os demais. Eles eram crentes que andavam com Paulo, que também deixavam muitas vezes suas casas para poder pregar e visitar igrejas e ajudar na pregação do evangelho. E Paulo chama todos a exercerem esse ministério de pregação da palavra e de cuidar uns com os outros. Então, o trabalho da igreja ele é feito por todos. Todos temos que nos envolver, todos temos que participar, todos temos aquilo com que contribuir na pregação do evangelho e na edificação da igreja. Ao mesmo tempo, a missão da igreja é marcada por trabalho e descanso. A gente tem que lembrar também nesses momentos, nós precisamos ter esses momentos como igreja, de nós pararmos e estarmos juntos, conversarmos, compartilharmos uma refeição. E muitas vezes nessa refeição a gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre a Bíblia, conversar sobre aquilo que Deus tem feito. Como diz aqui, Paulo queria passar o inverno junto com Tito e talvez outros colaboradores também estivessem com ele. Nesse sentido, o retiro da igreja é uma oportunidade que a gente faz isso, né? Que é aquele momento que a gente para, vamos só conversar, a gente não está preocupado em trabalhar, porque muitas vezes chega no domingo, quem está envolvido com o trabalho aqui, a gente chega e está só falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para que tudo possa caminhar bem no ministério infantil, no louvor, no som, no ensino, em tudo. Os diáconos, dificilmente conseguem conversar com o diácono no domingo, que ele está para lá e para cá, sempre resolvendo alguma coisa. E isso faz parte. A missão da igreja envolve todo esse tipo de trabalho, envolve evangelismo, envolve muitas coisas, mas envolve também parar. A gente precisa parar para conversar uns com os outros e se nutrir daquilo que Deus tem feito, daquilo que nós temos compreendido, daquilo que muitas vezes a gente lê um texto, ficou maravilhado e quer compartilhar com o irmão. A gente precisa ter esses momentos. Esse é um princípio que vem desde a criação, né? 6 dias Deus trabalhou e no 7º Ele descansou.
O princípio do descanso é um princípio que permeia as Escrituras, e é sempre nesse sentido, de crescimento, edificação e adoração. E, por fim, sempre lembrarmos que nós precisamos uns dos outros na caminhada cristã. Paulo tinha colaboradores que ele podia enviar praticamente de olhos fechados, eles vão dar conta. E ele também precisava dos seus colaboradores junto dele, para poder conversar, para poder compartilhar, para poder, às vezes, se divertir. A gente, é uma coisa que não é comum, porque não é o objetivo da Bíblia, né? E aí já são minhas conjecturas, que os irmãos podem discordar completamente, porque não tem nenhuma base bíblica, mas é pensar que um homem como Paulo, que falava tanto sobre o amor, sobre a alegria, sobre estar com os irmãos, eu não consigo imaginar que Paulo fosse um homem não agradável, aquele homem que só pensa em trabalho e carrancudo. Eu imagino Paulo como um pastor amoroso, um pastor que as pessoas gostavam de estar junto, um pastor que as pessoas se alegravam em mandar ofertas para ele. E nós precisamos uns dos outros para sentar nesse sentido. Paulo precisava desses irmãos para poder sentar e conversar. Se ele fosse um homem muito desagradável, acho que ninguém ia querer sentar com ele o inverno inteiro. Mas eu acho que Tito teria prazer em sentar com seu pai na fé, para poder conversar, para poder estudar. Paulo era um homem muito erudito, então ele também devia ter muitos outros assuntos para conversar. Então nós precisamos uns dos outros. Precisamos nos alegrar uns com os outros. Precisamos conversar, precisamos viver a vida cristã no dia a dia. E isso muitas vezes vai ser tomando café, almoçando. Agora vamos acabar aqui esse nosso momento. Alguns irmãos provavelmente vão almoçar juntos e vão poder conversar sobre inúmeras coisas, inclusive sobre a fé. Nós somos a comunidade da fé. A fé nos une e permite que nós nos amemos uns aos outros. Então, terminando com o apóstolo Paulo aqui, terminando a carta a Tito, que a gente possa lembrar que a graça seja com todos nós e que nós possamos realmente caminhar juntos, zelosos pelas boas obras da doutrina e do dever. Que Deus nos abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou orar para a gente terminar. Só um instantinho, Lisboa. Vou terminar, que aí quem quiser também já sair pode ficar à vontade, e quem quiser continuar conversando, a gente continua conversando. Só um instante. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos abençoa. O Senhor permitiu que nós estudássemos toda essa carta de Paulo a Tito, uma carta, ó Deus, de um pai para um filho, uma carta, ó Deus, com tantas instruções, mas uma carta, ó Deus, que também nos mostra o amor pelo Senhor, o amor pela igreja, o amor, ó Deus, pela comunhão cristã. Que nós possamos, ó Deus, realmente guardar a Tua palavra em nossos corações e que o Senhor continue a nos conduzir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Mas o livro nos mostra bem assim, seria muito cômodo para aquela comunidade, para aquela igreja, quando Paulo mandava os ensinamentos, que o pessoal ficasse entretido dentro da igreja. Tinha perseguição lá fora, várias contestações quanto ali o cristianismo começando. E se Paulo tivesse feito de uma forma que a igreja tivesse instruído esses irmãos a viverem apenas o ativismo religioso, que infelizmente nós praticamos muito isso hoje em dia, a igreja não teria alcançado, o evangelho não teria alcançado o mundo que alcançou. Mas Paulo, pelo contrário, Paulo mostra à igreja a necessidade que o trabalho dela é feito, não é dentro da igreja apenas, é lá fora. Aqui, quando ele traz os ensinamentos, os exemplos, fala, adverte-lhes, estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, que estejam preparados para toda boa obra. Quer dizer, Paulo mostrando um padrão de conduta que o cristão deve ter, não dentro da igreja. Aqui ninguém precisa ficar preocupado com o padrão de cristão que ele vai ter, mas é lá fora. Aí sim, lá fora que vai fazer a diferença entre aquele que serve a Deus e não. Então, esse algo que eu retenho, né, para mim e de importante nessa obra, pastor. Muito obrigado. Obrigado, irmão, pela contribuição. De fato, né, a vida cristã ela é bem
dinâmica, né? Que a gente passa, na verdade, a maior parte do nosso tempo fora daqui, né? Então, se a gente não viver o cristianismo com essa respeito às autoridades, com esse amor pelas pessoas, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, a gente realmente vive uma vida cristã bem limitada. Então, a gente ter essa consciência, né, de essa prática das boas obras é uma coisa que tem que chamar a atenção de todos. Muito mais do que aqui dentro, mas lá fora também. Obrigado, Lisboa.